meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaulazinha. Olha, eu já falei pra vocês que tinha célula. Nessa célula eu falei pra vocês que tinha células procariontes e as eucariontes, onde as procariontes não tinham núcleo bem delimitado por membranas, as eucariontes tinham, ou seja, ela era uma célula um pouco mais complexa, com mais organelas. E eu falei pra vocês também que toda célula tem membrana plasmática. E a composição da membrana plasmática é simplesmente uma bicamada de fosfolipídios mais proteínas. Só que eu falei pra vocês que a célula animal ela tinha algumas composições a mais, tipo glicocálix, colesterol, certo? E eu falei pra vocês, lembra lá, que a membrana ela é fluida, certo? Ela é aqui, ó, tranquilona, ela é fluida. Ela tem a sua fluidez e ela tem a sua permeabilidade seletiva. Ou seja, tudo que vai entrar para dentro da célula, ela está selecionando. Por isso que eu até brinquei, eu falei assim, ó, até a célula consegue selecionar tudo que entra e tudo que sai dentro dela. Tudo que entra e tudo que sai da vida dela. E você não. Você não consegue controlar as pessoas tóxicas da sua vida. Não, tô brincando. Mas vamos lá. Presta atenção. Então tudo que entra e tudo que sai tem que ter uma função. Certo? Então, a célula vai ter que deixar entrar algumas coisas para o funcionamento dela, tipo glicose, certo? Alguns sais minerais. Ela tem que controlar isso, porque ela tem essa permeabilidade seletiva. Então, eu tenho os transportes pela membrana. Qual que é os tipos de transporte? A gente vai ter dois, os passivos e os ativos. O que é um transporte passivo? É um transporte que é a favor do gradiente da concentração e por isso ele não vai gastar ATP. Ele não gasta ATP. A ATP é a nossa moeda energética. Então ele não gasta. E a gente vai ter o ativo. O ativo é contra. Como ele é contra o gradiente de concentração, ele vai gastar ATP. Ele vai gastar essa adenosina trisfosfato. Ele vai gastar moeda energética. Certo? Deu para entender? Essa parte é tranquilinha. Temos dois tipos de transporte. Ativo e passivo. Passivo não gasta ATP, ativo gasta ATP. Por quê? Um é a favor do gradiente da concentração e o outro é contra o gradiente de concentração. Perfeito? Tranquilão? Vamos lá então trabalhar o primeiro, os passivos. Dentro dos passivos, que é o quê? A favor do gradiente de concentração, certo? A gente vai ter três. Os três mais usados, os três que mais caem no vestibular, entendeu? Então essa aula hoje que a gente vai falar só dos passivos, legal? Até deixar o passivinho aqui em cima, não, vou apagar aqui também, que eu vou utilizar essa parte. Então tudo que entra, tudo que sai da nossa célula. Deixa eu pegar aqui o meu giz, legal? Primeiro tipo de transporte que a gente vai falar vai ser a difusão simples. O que seria uma difusão simples? Fala pra mim. Difusão simples seria uma coisa que tem que passar rápido. Tem que ser uma molécula pequena para passar rápido. Ou seja, o oxigênio é uma molécula pequena. É uma molécula que passa rápido. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Entrar direto. Lembra que eu falei na última aula que alguns gases, tipo CO2, também passa com muita facilidade, tá? O álcool também passava com uma facilidade, porque como é muito pequeno, passa muito rapidinho aqui, ó. Por isso que a gente vai chamar de difusão simples. O que significa difusão? Significa difundir, significa espalhar. Ou seja, ele vai sair daqui do meio mais concentrado, que a gente vai dar o nome de hiper, tá? Meio concentrado a gente vai dar o nome de hiper, e vai para o meio menos concentrado, que a gente vai dar o nome de hipo. Olha que legal. Olha que simplesinho. Então vai sair sempre do hiper para o hipo. Por quê? Aqui tem mais, aqui está mais concentrado, aqui tem menos, certo? Então vai sempre passar do hiper para o hipo. Difusão simples é sempre isso. Sempre vai passar do hiper para o hipo. Hiper, hipo. Hiper, hipo. Certo? Ficou tranquilo? Tranquilo. Sempre do hiper para o hipo. Professor, mas ali está passando molécula simples, molécula pequenininha. Certo, isso aí é verdade, está passando moléculas pequenininhas. E quando vai passar algumas moléculas um pouco maior, tipo glicose, entendeu? A gente vai usar uma proteína para facilitar o processo. E como que é o nome desse processo? Difusão facilitada. Então, qual que é a diferença? Tem proteína para facilitar, certo? Então vai fazer o quê? Vai passar do hiper para o hipo também, ó. Hiper para hipo. Legal. Então onde vai ser o hipo? Aqui vai ser o hipo.
Legal? E aqui o hiper. Imagina assim, peraí que eu vou dar uma apagada aqui, ficou muito em cima. Vou deixar esse daqui de cima que fica meio padrão, vocês vão entender. Legal? Como se tivesse umas moléculas assim, ó, de glicose, ó. Porra, uns glicosão assim, cara. Porra, e precisa de glicose dentro da célula. A gente precisa sintetizar, a gente vai ter que usar a glicose para fazer ATP, certo? A gente vai ter que quebrar. Então, onde tem mais glicose? Aqui em cima. Como que é o nome do meio? Hiper. O que ele vai fazer? Entrar por aqui. Lembra lá que eu falei que tinha uns tubinhos? E aí vai passar, ó, para o meio hipo. É sempre assim. Hipertônico para o hipotônico. Hipertônico para o hipotônico. Quando tiver igual, a gente vai chamar de isotônico. Legal? Então, as difusões que estão passando por aqui é simples. É bem assim, é como se você tivesse uma célula. Aqui, ó, uma célulazinha. E aqui assim, ó, você tem uma concentração assim, ó. E aqui tá assim, ó. Qual que é a tendência? Qual que é o hiper, qual que é o hipertônico? Esse aqui com certeza é o hipertônico, porque tem mais. Legal? Hiper. Qual que é a tendência? Hiper para hipo. Legal? Então vai fazer o quê? O que vai acontecer? Ó, cada um vai ficar com 3, ó, que legal. Por quê? Igualou, e a gente vai chamar de iso. Legal? Então vai ficar aqui, ó, meio hipertônico, super concentrado, para o meio hipotônico, menos concentrado, onde vai igualar e vai se tornar o meio isotônico. Legal? Ficou com alguma dificuldade? É que vocês não vão responder, porque tá gravando. Se quiser bater um print aí, escrever. Então, qual que é a diferença? Transporte passivo é a favor do gradiente de concentração e sempre vai ocorrer do meio hipertônico para o meio hipotônico, certo? Simples. E aí acontece uma difusão simples, é onde não precisa da proteína. Essa proteína aqui a gente deu o nome de permease. A gente não, né? O nome dela é permease, porque é uma proteína que facilita muito o processo. É uma proteína que ela capta assim, ó, alguma molécula, certo? E passa aqui, ó, por ela. Então ela faz esse movimento de abre e fecha, tipo uma polichinelo da proteína, certo? Tem várias animações, eu vou mandar pra vocês depois. Mas como se ela pegasse aqui, ó, peguei o negócio, passei, certo? Porque ela vai abrir as pernas. Peguei de novo, passei. Ela fica fazendo esse movimento, a proteína chamada permease. É o que mais cai também no vestibular, é o que o vestibular mais vai cobrar. Mas lembra lá, vamos lá de novo, ó. Transporte ativo e passivo. O passivo não gasta ATP, porque ele é a favor do gradiente de concentração. Se ele é a favor do gradiente de concentração, sempre vai do hipertônico para o hipotônico. Legal? Buscando sempre um equilíbrio. Sempre vai buscar um equilíbrio, certo? Aí assim, ó, com proteína, a gente vai dar o nome de difusão facilitada, porque a função dessa proteína é facilitar. Então, sempre que tiver uma molécula um pouco maior, a gente vai ter que ter essa proteína para ajudar e facilitar esse transporte. Então, vai sempre ser o transporte do hipertônico para o meio hipotônico. Legal? Tirando esses dois, a gente tem a osmose. Osmose parece que é um pouco mais complicado, mas não é. Só acontece ao contrário. Mas também é a favor do gradiente de concentração e não vai gastar ATP. Deixa eu apagar aqui esse quadro para a gente falar sobre osmose. Pegar meu giz aqui. Rosinha, amarelinho. Pegar um laranjinho. Cadê o verdinho? Cadê o verdinho? Cadê o verdinho? Achei verdinho. Legal? Por que a osmose vai ser diferente? A osmose ela vai passar água, certo? É a passagem do solvente
Legal? Ela vai tentar equilibrar a reação. Lembra? Porque tudo isso daqui que a gente falou... Nossa, eu feio. Eu não sei, eu não decido se eu escrevo de letra de forma ou de letra de mão. E sempre fica muito feio, desculpa. Mas lembra que a gente falou que tudo que passa pela membrana, ela está sempre tentando buscar um equilíbrio. Por isso que ela vai do meio hipertônico para o meio hipotônico. Porque ela sempre quer buscar o quê? O equilíbrio das coisas. Já na osmose, ela quer buscar esse equilíbrio, porém com água. Entendeu? Então vai ter sempre a passagem de água. Legal? Porque a água é um solvente universal. Legal? Sempre vai ser. Só que aí que tá, em vez ela é a favor do gradiente de concentração também, só que aí que tá, em vez dela passar do hiper para o hipo, ela vai passar do hipo para o hiper. Ela faz o caminho contrário, certo? Então vai ser sempre o meio hipotônico para o meio hipertônico. Professor, mas por que ela vai passar do hipo para o hiper? Porque lembra que a gente está falando de solvente? O solvente, ou seja, se o solvente é água, ela está querendo diluir tudo. Você está entendendo a diferença? Ali a gente estava passando moléculas, a gente está passando o quê? Oxigênio, que aí a gente fez uma difusão simples. Ali quando a gente passou glicose, a gente teve que fazer uma difusão facilitada, usou a proteína. Só que aqui a gente está passando água, a gente está passando solvente. Legal? E para passar esse solvente, a gente vai ter que usar o meio hipotônico para o hiper, porque é de onde tem menos para onde tem mais. Porque a gente quer o quê? Diluir. Entendeu? A diferença? A gente sempre quer diluir. E como que vai acontecer então aqui o processo de osmose? Deixa eu pegar meu apagador aqui. Legal? Ó. Tenho alguns exemplinhos para dar para vocês. Imagina que a gente tem 3 potes. Legal? 3 potes. Esses 3 potes está com água. E a gente tem aqui uma célula com uma concentração de 0,9. Legal? Vamos colocar aqui a concentração. 0,9, fazer essa célulazinha. E aí a gente vamos ter aqui 3 ambientes diferentes. Esse primeiro ambiente, a gente vai colocar assim que ele está com uma concentração de 0,3. Esse daqui, vamos colocar que a gente está com uma concentração de 0,9. Esse daqui já vai estar super concentrado, que a gente vai colocar uma concentração de 1,5. Certo? Então eu peguei essa célula que está nessa concentração e soltei aqui dentro. Qual que é o hiper e qual que é o hipo daqui? Fala pra mim. O hipo é qual? Legal, então o hipo está aqui, ó. O ambiente em si vai estar hipo. Legal, ó. Hipo. Vamos fazer já nesse daqui. E aqui vai estar hiper. Hiper. Legal? Aqui, qual tá hipo, qual tá hiper? Ah, os dois estão igual. Beleza. Vamos deixar assim então, não vamos escrever nada. Aqui qual que é o hiper, qual que é o hipo? Aqui é o hiper. Legal? Então aqui hiper, hipo. Qual que é a brincadeira? Soltei a célula aqui. O que vai acontecer com essa célula? Se a osmose vai sempre do hipo para o hiper, lembra lá a osmose, ó. Opa. Lembra lá? Ó. Hipo para o hiper. Se eu soltei a célula aqui, essa célula vai começar a inchar, ó. Vai começar a ficar cada vez maior do que ela já é. Porque a tendência é do hipo para o hiper. Ou seja, se a célula é hiper, toda essa água que está aqui em volta vai para dentro da célula. Certo? Ó. Toda a água vai vir. E ela vai ficar cada vez maior. Até ela ficar de um tamanho túrgida, que é o nome que a gente dá quando a célula está muito grande. Túrgida e vai estourar. Ou seja, aqui a célula vai estourar. É um processo de osmose que está acontecendo no meio hipotônico, tá? Para o meio hipertônico, que é a célula, e ela vai ficar cada vez maior. Ela vai se inchar muito. Então ela vai fazendo assim, ó.
vai inchar, 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 até não caber mais, ó. Por quê? Tá saindo sempre do meio hiper para o hipo. E ela vai se estourar e vai se romper. Já aqui, imagina eu vou soltar a célula aqui. Lembra que eu falei que a gente não colocou nem hiper aqui, porque a concentração tá igual? E aí, o que vai acontecer? Ela vai continuar na mesma. É assim que funciona o nosso corpo. Porque se a gente colocasse aqui um e-mail hipotônico, lembra que eu falei? Hipo para hiper, a célula ia ser hiper e ia acontecer o quê? Inchar a célula, ficar túrgida. Como aqui não aconteceu nada, aconteceu uma solução isotônica. Legal? Mas e aqui, professor? Então o que vai acontecer aqui? Qual que é o ambiente hiper? É o meio aquoso. Legal? A gente vai soltar essa célula, só que ela vai começar a fazer o quê? Murchar. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Hipo para hiper. Hipo era o quê? A célula. Legal? E aqui, se o ambiente aqui está hiper, ela vai começar a sair água. E ela vai ficar murcha. Então ela vai murchar, 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 até secar. Por quê? Está esvaziando. Se ela era um ambiente com menos concentração e o ambiente externo está com mais concentração, a tendência é sempre sair. Legal? Então aqui, ó, se a célula for mais concentrada que o ambiente, ela incha. Se os dois ficarem igual, não ocorre nada de reação. Se aqui a célula for menos concentrada que o ambiente, o que acontece? Ela começa a distribuir água para o ambiente na intenção de fazer o quê? Equilibrar ele. Só que aí ela acaba se murchando e se borrando e ficando desse jeitinho, podendo até morrer. Outro exemplo que eu posso te dar também, tá? Quer tirar um printzinho de você? Outro exemplo que eu posso te dar também é do peixe, da lesma, da carne, da salada. Por quê? Olha, imagina assim, ó. Eu vou ter um mar. Vou fazer um marzinho aqui, ó. Legal? E aqui eu vou ter um peixe. Eu não sei desenhar peixe. Sabe desenhar peixe? Não sei desenhar peixe. Eu vou fazer um peixe. Aqui, ó. Esse é meu peixe, não ri do meu peixe, tá? Ó o peixão, legal? Esse é meu peixe. Essa água aqui vai ser uma água do mar. Então, vamos colocar aqui água do mar. Mar. Água salgada. A água do mar não é muito concentrada. Ela não é um ambiente hipertônico. Então, se ela é muito concentrada, ela é um ambiente hiper. Legal? Em relação ao que? É um peixe. Mas qual peixe? O peixe de água doce. Porque o peixe de água salgada, ele sobrevive ali na água salgada tranquilo, tá? Mas esse exemplo aqui, eu devia ter falado antes no exemplo, né? Que o peixe tinha que ser de água doce. Mas beleza, a gente pegou um peixe de água doce e soltou na água salgada. Certo? Quem que é o hiper, quem que é o hipo? Quem que é o super concentrado? O ambiente é o super concentrado, se esse peixe de água doce, ele é o hipo. Hipo. E o que vai acontecer? O peixe vai ficar desidratado. Porque a tendência é ele tentar equilibrar esse ambiente hiperconcentrado. Lembra? Hipo, hiper. Então ele vai murchar, ele vai morrer. Então vai sair a água do peixe, ó. Sai. Vai perder a concentração. O peixe vai ficar murcho, 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 mais murcho assim. Mas muito murcho. Até chegar ao ponto dele morrer. Por isso que peixe de água doce não vive em água salgada. Por uma questão de osmose. Certo? Mas professor, se fazer o contrário, você pegar um peixe de água salgada e soltar na água doce. Vamos aqui apagar até o peixe junto. Vamos lá de novo. Vem cá. Então coloquei aqui água doce, tá? Vou colocar doce. Opa. Olha, até mudei o formato do peixe, hein? O pai tá bravo. O pai tá bravo no desenho. Qual que é o ambiente aqui? Como que é o ambiente? Aqui, o ambiente vai ser o quê? Hipo. Em concentração ao peixe de água salgada, o ambiente aqui vai ser hiper. E o que vai acontecer? O hipo vai sair daqui e entrar para dentro desse peixe.
Então vai entrar muita água. O que vai acontecer? Esse peixe vai inchar cada vez mais. Inchar, 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 ficar túrgido até morrer. Essa é a questão. Quer outro exemplo? Imagina, sabe quando sua mãe pega a salada? Vamos pegar uma folha aqui de alface, ó. Isso aqui é minha salada. Sua mãe tempera a salada, ela fala, tem que temperar e tem que comer na hora, porque se não comer na hora, murcha. Por que que murcha? Porque que tem sal. Ó. Vamos jogar sal na salada. Certo? Você jogou sal na salada, quem que é o sal? É o hiper. Hiper. E quem que é o hipo? A salada. Então toda vez que cair o sal na salada, o que vai acontecer? A salada vai desidratar e vai perder por sal. Porque o sal puxa essa água dela, entendeu? O ambiente hipertônico sempre vai puxar um pouco. Legal? Então vai perder água. Isso mesmo acontece com a carne também. Você desidrata a carne. Quem conhece churrasco sabe. Você não deve salgar a carne antes de assar. Você assa e depois você salga. Por quê? Quanto mais antes não existe. Quanto antes você assar a carne, mais desidratada ela fica. Entendeu? Eram esses os exemplos que eu tinha para dar. Deu para entender a osmose? Se não deu, me chama que eu vou ajudar vocês. Deu para entender a difusão? Caralho, merda, deu, puta, sujei. Caralho, sujei tudo o chão, viado. Esse apagador tá muito, nossa senhora. Gente, perdão pelos palavrões. Mas, gente, essa foi a aula de hoje. Se não entendeu alguma coisa, me chama. E já vamos para a próxima aula daqui a pouco.